Olá, eu sou José Caldas e esse é o programa Justiça nas Ruas, sempre trazendo um tema que está na boca do povo. E hoje em dia a população anda discutindo muito embargos infringentes, qual é realmente o acesso das pessoas à justiça diante dessa visibilidade que houve o julgamento do caso Mensalão no Supremo Tribunal Federal. E a gente trouxe aqui hoje para poder falar sobre a Defensoria Pública, o papel da Defensoria como garantia do direito do cidadão, duas autoridades no assunto. À minha direita, Dr. Gilmar Alves Batista, que é o nosso Defensor Público Geral do Espírito Santo, né? É até chique falar assim, Defensor Público Geral. E do outro lado, Leonardo Ogione Miranda, que é também defensor público, mas é diretor e presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Espírito Santo. Tem que organizar, é o nosso sindicalista, né? Vai ser uma conversa boa. Vamos começar com o Dr. Gilmar. Gilmar, a Defensoria Pública é um instrumento de acesso à justiça, de fato? Com certeza, é o maior instrumento de acesso à justiça. Aliás, o Estado institucionalizou a Defensoria Pública para isso, para prestar o maior e mais amplo acesso à justiça. Não existe hoje outra instituição preparada e equipada para fazer isso. É a Defensoria Pública que tem esse papel. O contexto em que a Defensoria Pública foi criada, inclusive, é um contexto da Constituição Cidadã de 1988, não é isso? E como é que funcionava antes de 88? Era serviço de assistência jurídica. Não era uma instituição que prestava, existiam órgãos que realizavam esse serviço. E esse órgão era um órgão estadual? Muitas das vezes, a maioria das vezes, sim. Aqui no Estado, por exemplo, existia a Procuradoria que exercia esse serviço de assistência jurídica. Hoje em dia, as pessoas que precisam de utilizar o serviço de Defensoria Pública, elas devem fazer o quê? Elas devem procurar um núcleo da Defensoria Pública no Estado. Hoje, inclusive, nós contamos com uma porta aberta de informação cidadão, que é o 129. Qualquer cidadão que tiver dúvidas sobre qualquer direito ou onde existe a Defensoria Pública no Estado do Espírito Santo, basta ligar de um telefone público ou de um telefone fixo comum e discar 129, que lá temos pessoas para atendê-los. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto, mas eu quero colocar na conversa o Leonardo, para o Leonardo já começar logo abordando uma grande questão. Qual é o grande desafio hoje, Leonardo, para a Defensoria Pública realmente, efetivamente, prestar essa assistência que o Dr. Gilmar está falando? Eu poderia dividir em duas situações. Um desafio nacional. O desafio nacional hoje, na verdade, é que a gente consiga ter efetivamente um defensor público em cada comarca. Há uma pesquisa realizada recentemente pela Associação Nacional, através do IPEA, que na verdade 70% das comarcas aqui no país não possuem um defensor público. Então eu diria que o desafio nacional é a gente conseguir, em cada comarca que tem um juiz, que tem um promotor, que a gente também tem um defensor público. Na verdade, em algumas situações a gente precisaria não de um, a gente precisaria de dois. Por quê? Porque na verdade o defensor público às vezes vai atender um caso de família, por exemplo, um pedido de pensão alimentícia para um menor, e do outro lado também, na verdade, aquele pai, às vezes, e na maioria das vezes, ele necessita também de um defensor público. Então, na verdade, onde o correto seria onde existe um juiz, onde existe um promotor, existisse até mesmo dois defensores. E o nosso desafio local, que eu posso colocar para você, é que a gente consiga fazer com que os defensores que tenham a vontade, que entram na carreira através do concurso público, permaneçam no Estado, porque o nosso grande problema hoje é a evasão de defensores. Só para te dar te dar até um exemplo de números, nós tivemos já 2 concursos, agora o 3º concurso que foi realizado e foram empossados agora 70 defensores. Esses 70 defensores, eles praticamente nem cobrem o número de defensores que saíram dos 2 primeiros concursos. Por exemplo, no último concurso foram aprovados 100 defensores públicos. Esse último concurso foi quando? O penúltimo concurso, né, que o último acabou de ser empossado, foi o 3º concurso. No 2º concurso, que foi em 2009, se eu não me engano, foram aprovados 100 defensores, tomaram posse 100 defensores e hoje desse concurso só permanecem 50 defensores, ou seja, 50% dos defensores saíram para as outras carreiras e na maioria das vezes saíram para outras defensorias. Então eu diria para você que hoje o grande desafio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo é fazer com que os defensores permaneçam na carreira. Gilmar, como fazer que os defensores públicos permaneçam na carreira? Investindo na carreira de defensor. A gente precisa de investimento na questão remuneratória dos defensores públicos,
e precisamos de investimento de valorização profissional do defensor. Essa valorização a gente vem trabalhando em cima dela. E a questão remuneratória também estamos trabalhando em cima dela, precisamos resolvê-la, lógico, mas isso ainda não é possível fazer de imediato, ainda leva tempo para conseguir que a instituição mantenha o mesmo nível de remuneração de outras carreiras jurídicas com igual importância da Defensoria Pública. Como é que é? A Defensoria Pública é um órgão autônomo, igual o Ministério Público e Poder Judiciário. Como é que funciona isso dentro da estrutura de Estado? Sim, a Defensoria Pública é uma instituição autônoma. Essa autonomia veio da Emenda Constitucional 45. Uma das falhas da Defensoria Pública... Emenda de que ano? Emenda de 2005. 2004, 2005. Uma das grandes falhas da Defensoria e causa dessa evasão de defensores, causa desse desleixo com a população mais carente do Estado. Quando eu digo Estado, eu digo país, como disse o doutor Leonardo, que 70% dos municípios não contam com defensores públicos, foi porque faltou investimento e gestão das defensorias públicas no país. A ingerência, muitas das vezes, de outros órgãos na instituição fez com que a assistência jurídica do país não fosse prestada como um direito do usuário, e sim como um favor. Então, a instituição precisou ter essa autonomia, ter essa condição de ser gerida por pessoas que conheçam realmente da necessidade e do serviço que a Defensoria presta para ela alavancar. Então, como esse desleixo foi de anos, para você ter uma ideia, no Estado, nós temos a Constituição de 1988, onde institucionalizou a Defensoria Pública, só em 2006 foi feito o primeiro concurso. Quer dizer, e ficou esse vácuo de longos anos, a Defensoria Pública com poucos defensores e com a instituição que só prestava o serviço, prestava só o serviço através de defensores. Na verdade, uma instituição é um corpo. Ela é formada, como eu disse... O que faltou nesse período para que esse processo fosse antecipado, realmente encorpasse a defensoria? Eu não posso te dizer, porque eu entrei no concurso de 2006. Né? Faltou, talvez, empenho. A nossa... Dos governantes, porque nessa época aí a Defensoria Pública ainda não era autônoma, foi o que eu disse. Ela ela não geria os seus recursos, ela não era visto como um favor, eu estou dizendo. A prestação jurídica durante muito tempo no país, inclusive no Estado, foi vislumbrada como um favor. Na verdade, a Constituição garante isso como direito, é um direito do cidadão ter o direito à assistência jurídica gratuita. E quando eu digo assistência jurídica gratuita, muitas pessoas podem pensar que é assistência ao judiciário, mas assistência jurídica é muito mais amplo do que assistência ao judiciário. É o direito do cidadão, por exemplo, consultar um defensor público se ele tiver dúvida a respeito do seu direito. O cidadão poderia ter um núcleo da Defensoria Pública e contar lá com psicólogo, assistente social e defensor para elaborar um acordo e assinar, evitando, inclusive, que vá até o judiciário, para que superlote o judiciário com questões que podem ser resolvidas amigavelmente. A Defensoria de 2004 para cá, ela ampliou muito o leque de atuação dela. Vocês atuam com equipes multidisciplinares? Era para atuar. Na verdade, no Estado, hoje nós atuamos com o defensor público, com o estagiário e com um pequeno corpo administrativo para suprir essa demanda toda do Estado. Ainda é pouco, mas já se fez muito nessa questão estrutural. Posso dizer que a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em questões estruturais, ela melhorou muito. Mas o defensor, o profissional que está ali, ele quer a estrutura, mas ele quer algo mais, ele quer a valorização dele. Para ele ficar aqui, ele precisa vislumbrar que essa melhora na remuneração, por exemplo, seja uma coisa palpável, que ele vá conseguir se planejar para viver no Estado. Isso é um fator que realmente nos aflige muito, porque o defensor público, a gente precisa elaborar, precisa criar estratégia de gestão, de colocar o defensor naquela localidade, aí você está contando com ele lá, passa um mês, ele já não está mais na carreira, quer dizer, desestruturou todo o planejamento que nós tínhamos feito em relação à atuação institucional. Leonardo, qual é o papel da associação nessa questão, em ajudar a encontrar solução para esses desafios que o Dr. Gilmar está colocando? Eu posso te dizer que, como foi colocado aí, até entrando um pouco na pergunta anterior que você fez, o que faltou? Eu acho que faltou e às vezes falta vontade política. Então, o papel da associação, nesse caso, no meu entender, é um papel político. E a gente exerce esse papel não só aqui no Estado, como em Brasília. Nós, junto com a Associação Estadual, que na verdade está ligada à Associação Nacional, nós acompanhamos o trabalho no Congresso Nacional, apresentamos os projetos que buscam a melhoria
para as defensorias em gerais, e aqui no Estado do Espírito Santo a gente trabalha também com as autoridades políticas. E em que sentido? Fazendo a conscientização da importância do papel do defensor público. Eu gosto de dizer que o defensor público ele age como um agente de transformação social. E a importância, o leque de direitos que a Defensoria Pública trabalha, às vezes a gente tem uma mentalidade um pouco antiga, a Defensoria está ligada à área criminal, não, o leque é muito maior, é infinitamente maior. Como o Dr. Gilmar falou, o trabalho extrajudicial, e aí entra até a questão de desafogar o judiciário, é um papel que vem crescendo na Defensoria. Então, o papel da associação é exatamente trazer essa informação para as autoridades políticas da importância do investimento e como algumas autoridades gostam de dizer, o investimento na Defensoria, o gasto na Defensoria tem que ser visto como um investimento e não como um gasto público. E acho que o papel da associação é exatamente esclarecer isso aí, porque o que a gente vê na prática, no dia a dia, hoje já melhorou muito, mas a gente vem acompanhando que antigamente havia um desconhecimento muito grande do papel da Defensoria, uma confusão do que seria do papel do defensor, do que é a Defensoria Pública, e esse desconhecimento não só da população, não, de autoridades. Você ia conversar com autoridades do governo que confundiam o papel da Defensoria, não tinham assim, a clareza do que é a nossa função, do que a gente abrange. Qual é o papel da Defensoria, na sua visão? Do defensor público, através da Defensoria, sem dúvida nenhuma, da Defensoria como instituição, mas o papel do defensor público, o que eu gosto de dizer é isso que eu já passei, o de agente transformador. A transformação social que a Defensoria pode trazer para a sociedade. E que sociedade é essa? A população. Qual é o público-alvo da Defensoria? Através de pesquisas, não é um número solto, através de pesquisas do IBGE, inclusive, o público-alvo da Defensoria chega até a 80% da população brasileira. É a grande massa da população brasileira. E aí, se eu perguntar, a gente consegue atingir hoje essa população? Não, infelizmente ainda não. A Defensoria está em crescimento, mas a gente não consegue atingir essa população. Esses problemas que a gente está colocando, esses desafios que nós estamos colocando, Gilmar, me faz pensar que, na verdade, nós temos um problema estrutural de filosofia de Estado. A impressão que fica, Leonardo e Gilmar, é de que o Estado reproduz um modelo arcaico de sociedade, onde manda quem pode, obedece quem tem juízo, você não tem direitos, se eu quiser fazer, eu faço, é a ideia do coronel. É mais ou menos isso? O Estado é meio que substituto do antigo coronel? Não posso dizer que seja dessa forma. Eu digo o seguinte, a Constituição de 1988 veio quebrando todos os paradigmas que tinha no Brasil. Nós tínhamos um histórico de coronelismo, de ditadura militar. Então, ali se criou vários direitos fundamentais. E dentre os direitos fundamentais do cidadão, criou-se o direito de acesso à justiça. Porque o Estado chamou para si o direito de julgar. Ele tem que oportunizar as pessoas que não têm condições de pagar um advogado, por exemplo, de também socorrer o Poder Judiciário. Para isso, criou essa instituição Defensoria Pública. Ela foi institucionalizada no Brasil através da Constituição de 1988, mas no Rio de Janeiro ela já conta hoje com 60 anos de idade. Quer dizer, já se pensava em defensoria também atrás. Alguns estados já estavam à frente, vamos dizer assim, do próprio constituinte originário e já tinham esse paralelo. Tanto é que a Defensoria Pública do Rio de Janeiro hoje presta esse serviço e presta bem feito. Não são todas as defensorias do Brasil que não prestam. Lá tem defensor em todos os municípios. Por exemplo, a Defensoria do Rio Grande do Sul tem em todos os municípios. A Defensoria de Tocantins, que foi criada recentemente, tem defensoria em todos os municípios e presta um bom serviço à população. Isso, como eu disse, isso é uma questão de Estado também, de cada localidade. Talvez aqui no Estado do Espírito Santo, ou em outro estado próximo, por exemplo, de Minas Gerais, a visão não era essa, que está se mudando, precisa se mudar. Se não é assim, precisa passar a ser de forma diferente. É para isso que nós estamos trabalhando. Gosta de futebol? Jogo bom acaba rápido o tempo, não acaba? Pois é. O nosso papo está tão gostoso que a gente não vê nem o tempo passar. A gente vai fazer um intervalo para a gente voltar a conversar sobre esse tema. Vamos procurar trazer um pouco mais de informação para o nosso público. É muito interessante. Eu mesmo desconhecia muitas coisas que vocês estão colocando aqui. Tá? Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça nas Ruas sobre a Defensoria Pública, o papel da Defensoria como garantia do direito do cidadão e acessibilidade à justiça. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Se
Situada a 205 quilômetros de Vitória, Apiacá é cidade calma no sul do Espírito Santo, voltada para a agricultura familiar. Se precisar da justiça, procure o Fórum Desembargador José Fortunato Ribeiro, Alameda Moacir Tardim de Figueiredo, Centro, Apiacá. Telefone 3557-1226. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Justiça nas Ruas de hoje e nós estamos abordando o tema Defensoria Pública, o papel da Defensoria como garantia do direito do cidadão e também da acessibilidade, garantia da acessibilidade do cidadão à justiça. Conosco o Dr. Gilmar Alves Batista, que é defensor público estadual do Espírito Santo, e o Leonardo Ogione Miranda, que também é defensor público, mas é presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Espírito Santo. Leonardo, você falava do desafio, né, da perda de profissionais de defensoria pública no Estado, e eu te perguntaria o seguinte: ter vocação é uma característica fundamental para ser defensor público? Eu não tenho dúvida. Eu diria que talvez o ponto principal para quem quer seguir a carreira. O defensor público ele tem um desafio muito grande, como eu disse anteriormente, o nosso público-alvo é de 80% da população. Normalmente essa população, a maioria dela é uma população carente, uma população que chega até a defensoria com o seu problema, que vê no defensor ali a porta de salvação, aquela pessoa que vai lhe ajudar, e a descarga emocional é muito grande. O defensor público tem que gostar de lidar com a população, lidar com a população carente, mas por um outro lado também a gente tem o benefício, eu enxergo como um benefício, que na verdade a gente está ali para ajudar as pessoas, para ajudar... É uma recompensa, vamos dizer, espiritual até. Exatamente, essa recompensa é muito grande. Então, por outro lado, também é muito gratificante a função de defensor. Agora, sem dúvida nenhuma, tem que ter vocação. As pessoas que desistem, ou não diria desistem, mas as pessoas que largam a carreira, elas largam normalmente motivadas por quê? Olha, existe uma situação nacional e nacionalmente eu poderia dizer que acontece por vocação, realmente às vezes ele passou naquele concurso de defensoria pública, mas enxergou que não tem uma identificação e ele segue para uma outra carreira. Aqui no Estado a gente também acontece essa situação, é normal, acontece em qualquer carreira, na verdade não acontece só na defensoria, às vezes alguém que passa para juiz também vê que não é aquilo e segue para outra carreira, quem passa para promotor, para delegado, qualquer outra carreira também, às vezes não se identifica e altera, mas aqui no Estado, sem dúvida nenhuma, esse problema da evasão também está ligado à valorização do defensor público aqui do Estado, em especial a nossa remuneração. Remuneratória. A questão, eu acho que hoje a gente está caminhando para resolver isso aí, há uma confiança dos defensores que isso vai se resolver, só que a gente tem uma contradição. Hoje a gente tem uma estrutura física e de trabalho proposta ao defensor muito boa, mas a valorização da carreira não é boa, porque na verdade hoje nós estamos, em termos remuneratórios, entre as 3 piores defensorias públicas do país. Isso faz uma diferença na permanência desse defensor na defensoria, fazendo aquele destaque. Na verdade, ele não sai da defensoria, a maioria deles hoje não sai da defensoria para ser juiz ou ser promotor. Ele sai para a defensoria para ser defensor público em outro estado. Ou seja, ele tem vocação para ser defensor, mas ele busca uma condição melhor. Exatamente. Gilmar, a defensoria foi criada em 1988 e a gente estava conversando, no Espírito Santo até 2006, parece que as coisas não iam muito bem. Nós tínhamos a defensoria presente em poucos lugares, né? Até 2011, só 29 comarcas. Hoje nós estamos em 63. E a meta? A Defensoria Pública, em 2011, atendia 54 mil pessoas no Estado. Hoje, em 2012, nós atendemos 120 mil e parece que já no meio desse ano nós já aumentamos mais 30%, com capacidade menor de pessoal. Porque os defensores entraram agora e nós perdemos defensores nesse caminho aí. Como que isso a gente conseguiu atingir a população de vários municípios? É lógico, com o esforço do defensor. Hoje o defensor atua em mais de uma comarca. Então, anteriormente o defensor atendia só em um local. Fizemos uma conversa com o Ministério Público, com o Judiciário e tentamos adequar a agenda daqueles locais para que o defensor pudesse estar em mais de um local. Então o defensor às vezes está em Colatina, está em Baixo Guandu também atendendo. Quer dizer, há um esforço
da instituição para fazer esse atendimento. Isso não pode também acentuar as desigualdades? Aí tornar alguns mais iguais do que outros perante a justiça? Em que sentido? No sentido de que uma vez que o defensor está sobrecarregado, ele não vai conseguir ter uma qualidade bacana no trabalho dele, e a população que naquele momento mais estaria precisando do Estado não vai ter, porque o defensor não está dando conta. Mas é preciso deixar claro que a gente também não está obrigando o defensor a fazer um serviço além da capacidade dele. Ele faz dentro da capacidade dele. Então, a gente pode perder ao longo de anos, se isso continuar, podemos perder, inclusive, a qualidade. Mas, nesse momento, a qualidade do serviço é mantida. E isso é reconhecido, acho, no estado todo, que onde não tinha, hoje tem, a população já reconhece o serviço, o trabalho é prestado, os magistrados, os promotores conseguem prestar esse serviço, porque tinha muitas audiências que não se realizavam por falta de defesa, quer dizer, tem o defensor. E isso não ocorre só na Defensoria Pública, deixando claro que o Judiciário faz isso, o Ministério Público faz isso, porque também não temos hoje juízes também em todas as comarcas. Então, quer dizer, o defensor também, da mesma forma, também não tem em todas as comarcas, vai lá prestar esse serviço para a população que não tinha. Então não é uma inovação da Defensoria Pública trazer um defensor atuando em mais de uma comarca. Isso é feito também no Judiciário, no Ministério Público. É a forma correta de exercer as nossas atribuições? Não é. O ideal é que tivesse realmente um defensor, mesmo porque o defensor o papel da Defensoria não é só fazer audiência. Ele tem um papel de atendimento à população, um papel de atendimento extrajudicial. Mas antes de fazer o ótimo, a gente tem que fazer pelo menos o bom. Nós estamos tentando fazer o bom com o pessoal que tem. Eu acho que isso é gestão, né? Isso diminuiu o gasto com dativos, advogados dativos, diminuindo, pacificando mais os locais. Nós temos defensores que vão a esses locais e compreenderam, que às vezes trabalhavam só na capital, compreenderam a realidade diferente, que é a realidade do povo do interior. A defensoria tem que ser defensoria de todo o estado, não pode ser defensoria pública só da capital ou de uma localidade, quer dizer, toda a população do estado tem esse direito. E a gente tenta realizar com o pessoal que a gente tem, contando, lógico, com a contribuição dos defensores públicos, cientes da necessidade de atendimento à população do estado. Se a gente entrar um pouco desavisado nessa conversa, até considerando algumas coisas que o Leonardo colocou, pode passar a impressão de que a defensoria pública é algo, vamos dizer, só para pobre. E essa não é verdade, né, Gilmar? Parece que todo cidadão tem direito à defensoria. A coisa não é bem, a definição de quem pode usar o serviço não é bem essa questão de se o camarada tem baixa renda ou não, né? Como é que funciona isso? Inclusive, essa realidade já vem mudando no estado. Antigamente, nós éramos procurados só por pessoas bem pobres. Hoje, com a qualidade do serviço, pessoas que têm até às vezes condições um pouco melhor nos procuram para atendimento da defensoria diante da qualidade dos serviços que são prestados. A Constituição Federal diz o seguinte, que o Estado prestará assistência jurídica aos necessitados na forma da lei. Isso vai em interpretação. Necessitado, para mim, é aquele que necessita do serviço da Defensoria Pública. Não quer dizer necessariamente que seja o pobrezinho. Aquele que não tenha... Então, todo cidadão em potencial pode ser um usuário da Defensoria Pública e declara naquele momento que ele não está em condições, às vezes, de arcar com o pagamento de um honorário, mesmo porque as pessoas, de advogado, alguma coisa assim, mesmo porque as pessoas, às vezes, podem ter uma boa remuneração, ter patrimônio, e naquele momento ali ela não dispõe de recursos para efetuar o pagamento de honorários advogados. E na questão criminal, por exemplo, nós temos uma particularidade, que o Estado não pode condenar ninguém sem o exercício da ampla defesa e o contraditório. E muitas das vezes alguns réus foragidos, outros até que não sejam foragidos, têm condições, mas não constituem advogado. Então o que acontece? A Defensoria tem esse papel de exercer essa defesa dessas pessoas e depois, chegando à conclusão de que ele tinha poder econômico para constituir um advogado, o juiz faz a condenação nos honorários, e esses honorários reverte para o Estado, através do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. Quer dizer, nós temos uma informação muito interessante, inclusive os magistrados elogiam muito a participação da Defensoria Pública. 80% dos júris no Estado hoje são realizados com a presença do defensor público. Esse é um número muito significativo, né? Exato. E isso aconteceu desde o ano passado também, de uma conversa que nós tivemos com o desembargador Feu Rosa. E por quê? Porque muitos júris deixavam de ser realizados por falta de defensor, quer dizer, mobiliza toda uma estrutura, chega lá, não tem um advogado, o júri não pode ser realizado. Então, com essa força que nós criamos, Defensoria, Poder Judiciário, Ministério Público, conseguimos realizar, assim, duplicar e resolver o problema dos júris no Estado
e com a participação, lógico, da Defensoria Pública. E um papel importante, a gente segue nesse caminho para ver se realiza todos os júris que as pessoas não têm condições de arcar com o advogado e honorários advocatícios, para dar agilidade à justiça, que precisa ser ágil, e dar também o direito de defesa do cidadão, que também é um direito. Leonardo, quem pode fazer o quê para melhorar o quadro na Defensoria Pública? Olha, sem dúvida nenhuma, como eu disse até anteriormente, isso passa por uma vontade política. Então, acho que o trabalho estrutural está sendo feito através da administração da Defensoria, esse trabalho de distribuição dos defensores de organização é feito através da Defensoria. Agora, com certeza, quem pode melhorar a situação da Defensoria hoje são as nossas autoridades políticas, em especial o governo do Estado. Ele vem, sem dúvida nenhuma, nós estamos conversando, desde quando assumimos a associação, nós estamos conversando com as autoridades políticas, explicando a importância da atuação da Defensoria, e eu queria pegar até um gancho dessa situação anterior que foi colocado, porque aí você vai me perguntar, aí onde não tem a Defensoria Pública, como é que fica a população que necessita? Na verdade, o Estado é obrigado a fornecer essa defesa, essa atuação. E se não há Defensoria Pública, o Estado como é que se faz? É nomeado o juiz, nomeia um advogado, pega um advogado e nomeia para aquela causa. Ele recebe? Vai receber. Esse é o chamado advogado dativo. E aí que está a grande diferença. O custo do advogado dativo é infinitamente superior ao investimento de um defensor público, na própria Defensoria Pública. Por isso que eu falei no início que, além de tudo... É mais econômico para o Estado... Muito mais econômico... A Defensoria Pública do que viver com certeza, essa situação com certeza. anômala. Exatamente. É muito mais econômico. Além do que... passa para a população que quem está prestando o serviço é o Estado. Não fica aquela situação de que a pessoa vai procurar a Defensoria Pública, que é a instituição ali, que está ali para atender aquele cidadão, e ele não encontra o defensor, e o que ele vê? Então ele vai ao juiz para pedir que o juiz solucione o problema dele. Quando, na verdade, o Estado que tem que prestar, através da Defensoria Pública, tem que prestar esse serviço. Então, na verdade, quando eu falei no início que é um investimento, realmente é literalmente um investimento, porque fica mais barato para o Estado investir na Defensoria do que o pagamento a esses advogados dativos. Como um ente que intervém em favor da sociedade. Perfeito. E não perfeito. É programa de governo, isso é programa de Estado. Perfeito, perfeito. E aí qual é o grande problema também, voltando a esse ponto da interiorização, que é um grande objetivo da Defensoria. O meu grande receio hoje, nós tivemos agora a entrada de 70 novos defensores. Esses 70 defensores serão distribuídos aí pelo interior do Estado. Aí a gente volta ao nosso desafio do início. Qual é o meu grande receio? Esse defensor, ele vai ser deslocado, há uma designação dele para uma comarca do interior do Estado. E ele vai lá, permanece lá durante 3 meses, cria uma expectativa na população, o próprio judiciário começa a funcionar de uma forma correta e daqui a 3 meses ele pede exoneração para ir para uma outra defensoria. E aquela expectativa que se criou, voltamos ao problema anterior da falta do defensor público naquele local. Como o Dr. Gilmar colocou anteriormente, realmente tem sido feito um trabalho e até um esforço dos defensores que estão atuando. Além da comarca em que ele é titular, ele tenta preencher esse vazio. Só que, como você colocou perfeitamente, é um esforço temporário desse defensor. Agora, a longo prazo, começa a ser desgastante, o serviço, infelizmente, por uma questão física, não é porque ele não quer, por uma questão física, porque você tem um deslocamento, você tem estrada, você tem viagem, o serviço acaba não sendo o mesmo e fatalmente, lá na frente, ele vai deixar de fazer, como o próprio Dr. Gilmar disse, não é obrigatório, então ele faz isso para ajudar a Defensoria, para ajudar o cidadão, fatalmente lá na frente ele não vai aguentar mais, vai pedir para sair. Exatamente, perfeito. Bem, nós estamos chegando ao final do programa, não tem jeito, a conversa é boa, mas nós não vamos conseguir esgotar esse assunto. De todo modo, eu acho que é uma boa prestação de serviço, para as pessoas compreenderem melhor o papel da Defensoria. Tomara que vocês, defensores, consigam melhorar as condições de trabalho de vocês, para que possam cada vez melhorar essa prestação de serviço à população. E, doutor Gilmar, vamos deixar um serviço aqui para o pessoal. Quem precisar da Defensoria Pública, vamos deixar isso bem claro no final do programa, o que deve fazer para poder a gente encerrar? Quem precisar do serviço da Defensoria Pública, primeiro tem um canal, que é 129, qualquer dúvida pode ser tirada. 129 ele liga e pode... Qualquer município? Qualquer município do estado, ele pode ligar e vai ter os profissionais ali atendendo, dando as informações. Quem já sabe onde existe núcleo, onde tem núcleo da Defensoria Pública, é só procurar um núcleo da Defensoria Pública, que lá também estamos aptos a atender. Deixando claro que aquele prédio ali no Centro Vitória, perto da CIA, não é o prédio de atendimento público, ali é a administração. O atendimento em Vitória é na Cidade Alta. Cidade Alta, no mesmo local que era anteriormente, no edifício João 23. A Defensoria tem núcleo na Grande Vitória. Prédio em frente à antiga Assembleia ali, exatamente, perto do fórum, né? Exatamente. Na Mas quem quiser ir lá visitar nossa sede também,
está à disposição. É uma repartição pública. É uma repartição pública. E aí, de vez em quando, a gente atende algumas pessoas ali. Nesse final de semana, por exemplo, atendemos 3.500 pessoas num evento maravilhoso que fizemos ali na Defensoria Pública. Um mutirão de atendimento à população. Bacana. Legal, a gente vê esse trabalho sendo prestado pela Defensoria Pública. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu acho que direito é direito, né? E a Constituição Cidadã de 88 está fazendo em 25 anos e ela vem realmente para mudar essa relação da sociedade com o Estado, a gente melhorar essa sociedade que nós vivemos nela. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Justiça nas Ruas. Agradecemos muito a participação do Gilmar Alves Batista, defensor público geral do Estado do Espírito Santo, e do Leonardo Gione Miranda, que é defensor público e diretor, presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Espírito Santo. Sempre o programa Justiça nas Ruas trazendo essa prestação de serviço. Nós agora sabendo que a Defensoria Pública não é só para pobre, é para todas as pessoas que se sentem necessitadas de uma assistência jurídica a ser prestada pelo Estado, assim como o Estado tem o dever de prestar assistência de educação, de saúde, de segurança, também o direito à justiça é um direito cidadão e a Defensoria Pública do Estado que presta esse serviço, isso em processo na Justiça Estadual. Na Justiça Federal já é a Defensoria Pública da União, né, que são dois órgãos que andam no mesmo caminho, porém em esferas diferentes. TV Justiça do Espírito Santo, cidadania e transparência para você.